Então, pessoal, uma vez apresentado o teorema do transporte de Reynolds, né, nós vamos aí demonstrar a conservação da massa, né? Então, basicamente, só reescrevendo o teorema do transporte de Reynolds aqui, nós temos que a variação de uma propriedade extensiva do sistema é igual à variação temporal da integral de eta rho dv mais a integral disso aqui no volume, né, de controle, superfície de controle, de eta rho v escalar dA. Então, isso aqui é o teorema do transporte de Reynolds, deduzido em outro vídeo, né? Lá a gente já também deu uma antecipada aí da conservação da massa, né? Se eu digo agora que o meu n igual a m, portanto o meu eta é igual a 1. E daí eu substituo aqui em cima, então eu vou ter que isso aqui vai virar m, isso aqui é 1, cai fora, isso aqui é 1, cai fora. A equação vira isso daqui. Só que, como dm dt é igual a zero, né, o que vai acontecer? ddt da integral do volume de controle de ρdv, que é esse primeiro termo aqui, mais a integral na superfície de controle de ρvdA, igual a zero. Então está aqui a equação da conservação da massa, destacada em azul. Então, ou seja, a variação da massa no interior do volume de controle é equilibrada pelo fluxo líquido de massa que entra e que sai do meu volume de controle. Então está aqui só a figura, né, para deixar isso, para representar isso que está sendo dito, né? Abre uma torneira, está entrando água e aqui embaixo tem o dreno. Então, se eu estou entrando mais água do que está saindo, a variação d'água dentro desse tanque vai aumentar, né? Quer dizer, isso aqui vai ser diferente de zero, vai estar saindo mais do que vai estar entrando, tá? Vai dar positivo isso, né? Aqui, porque eu tenho um produto escalar, e a gente já vai mostrar depois isso, né? Então veja, eu tenho um produto escalar aqui, ó, massa que está saindo, isso aqui é fluxo de massa que a gente chama, né? M ponto, que é ρVA, basicamente, explicação desses conceitos. Mas eu tenho um produto escalar. Se eu tenho um volume de controle aqui, ó, o meu elemento dA está apontando para fora. E a minha velocidade aponta para fora também. Então, o produto escalar VDA é igual a VA cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo entre V e A. Nesse caso aqui é zero, cosseno de zero é 1. Né? Ou seja, o produto escalar é positivo. Quer dizer que esse fluxo de massa, como ele é maior do que o que está entrando, que a gente já fez essa condição, né? Quer dizer que ele vai ser líquido saindo. Se ele está saindo, vai ser positivo. Se ele é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Né? Então quer dizer que a variação com o tempo da massa no interior do volume de controle é negativa. E de fato, se eu estou saindo mais do que estou entrando, o nível vai baixar, vai diminuir a massa. Né? Então a variação temporal, a derivada da massa com o tempo vai ser negativa. Tá, gente? Contrário, se estiver entrando mais massa, né, que está saindo, e se o que está entrando é igual ao que está saindo, isso aqui zera, né? Quer dizer que não vai ter alteração da massa dentro do volume de controle. Alguns casos específicos aí, particulares, para a gente chamar a atenção da conservação da massa. É um caso onde o meu escoamento é incompressível, então todo mundo já sabe que o escoamento incompressível é aquele em que a massa específica, a densidade de massa, é constante, ρ constante. Se o meu ρ é constante, posso tirar da integral. Ele não varia no volume de controle, então aqui ele já saiu, e ele não varia na superfície de controle. Então ele vai sair. Tá? Quer dizer, ele não varia ao longo da superfície também. Só destacando o que é a superfície de controle. A superfície de controle é aquilo que engloba o meu volume, são as fronteiras. Então eu estou dizendo que ele não varia na superfície, a massa específica também, né? Se ela não varia na superfície nem dentro do volume, posso tirar. Tá? Daí a minha equação se resume a essa que está aqui do lado. Ó. Né? Quer dizer, integral do volume no próprio volume vai dar variação do volume com o tempo, mais a integral na superfície de controle de V escalar dA é igual a zero. Tá?
Se o meu volume for fixo, meu volume de controle, eu resolver fazer ele fixo, ou seja, ele não se deforma, esse dV/dt vai dar zero também, né? O volume não vai variar com o tempo, e daí eu vou ter que a integral de VdA é igual a zero. Tá? O que é V vezes dA? Ou V, velocidade vezes área. Vamos pegar as unidades aqui, metro por segundo, vezes área, que é metro quadrado, isso dá metro cúbico por segundo. Essa grandeza, metro cúbico por segundo, ela tem um nome, se chama vazão volumétrica. Muitas vezes a gente pode representar ela por Q, ou também pelo símbolo da velocidade, ou de volume, na verdade, né? Com um pontinho em cima, né? Para dizer que é uma taxa, ou vocês vão ver também um V sem esse cortezinho, né? Assim, então, diferentes livros-textos que você pode consultar, você pode enxergar nomenclaturas, né? Símbolos diferentes para representar a vazão volumétrica. Tá? Então, é em metro cúbico por segundo, vazão volumétrica, tá? Que atravessa as superfícies de controle. Então, se eu tiver um escoamento incompressível com o meu volume de controle fixo, é a mesma coisa que eu dizer que a integral, né, na superfície de controle do produto VA, ou seja, da vazão volumétrica, é nula. Ou seja, a vazão volumétrica líquida através das superfícies de controle é zero. O que está entrando em termos de volume está saindo em termos de volume. Tá? Um outro conceito importante associado aí à equação da conservação da massa é o conceito de velocidade média em uma seção. Tá? Então esse V barra, por exemplo, né? A gente pode encontrar ele denotado dessa forma. Né? O que é velocidade média? Velocidade média é definido como vazão dividido pela área. Tá? Então imagina que eu tenho aqui um escoamento entre duas placas que estão paralelas. Lembra lá do probleminha princípio de não escorregamento, né? Então a gente fez uns probleminhas de escoamento entre placas. Tinha um perfil de velocidade parabólico lá, por exemplo, né? Isso aqui vai ser oriundo de uma diferença de pressão que eu vou ter, por exemplo, na frente e atrás, né, do meu escoamento, que vai gerar esse perfil parabólico. Então veja que se eu quiser aplicar a equação da conservação da massa, por exemplo, ou eu quiser avaliar qual que é a velocidade média do escoamento nessa seção aqui, ó. Tem uma seção aqui, né, superfície de controle, por exemplo. Quero avaliar qual que é a velocidade média do escoamento. Tá? Como é que eu faço isso? Caracterizo a vazão e divido pela área. Se eu conhecer a geometria, conheço a distância entre as duas placas, conheço a profundidade, digamos, tem uma seção retangular, né, de escoamento, conheço a área. E a vazão? Né? A vazão eu posso determinar do conceito de vazão, né, que é integral de velocidade vezes área. Né? Isso aqui é conceito de vazão. Ó, né? Então, se eu conhecer o perfil de velocidade aqui, ó, se eu conhecer como essa parábola varia, aqui ao longo da seção transversal, isso aqui é uma seção transversal, eu posso integrar isso ao longo da área, essa velocidade, e determinar a minha vazão em metro cúbico por segundo, que ao dividir pela área me dá a velocidade média do escoamento. Tá? Escoamento permanente compressível. É um outro caso aqui também agora peculiar, né, que nós temos aí da aplicação da conservação da massa. Então, essa equação aqui é a equação genérica. Se eu tiver um escoamento permanente, em regime permanente, veja, qual o conceito de regime permanente? Variação com o tempo de uma propriedade qualquer, né, é igual a zero. Tá? Não vou nem botar eta aqui, vou usar um φ aqui, por exemplo, para não confundir com outro eta. Então, a variação qualquer de uma propriedade com tempo igual a zero é regime permanente. Então, ddt, isso aqui vai ser zero, regime permanente. Vai sobrar só esse termo do fluxo na superfície de controle, que está reescrito aqui a equação. Ó. Integral de ρ VdA, compressível, ou seja, massa específica vai variar no espaço, ou seja, varia nas seções, na superfície de controle. Então, eu não posso tirar da integral. Essa equação me diz o seguinte, ó. A integral ou somatório do fluxo de massa ou da vazão de massa, não mais vazão volumétrica, que atravessa todas as fronteiras do meu volume de controle é igual a zero. Né? A vazão mássica
m ponto, que é igual a integral de ρ VdA, em quilograma por segundo, a gente já falou um pouquinho disso, né? Através da superfície de controle é nula, ou seja, a massa que está entrando, a taxa de massa que está entrando é igual à taxa de massa que está saindo, o somatório em todas as superfícies, que envolve um determinado volume de controle. Essa é a definição de fluxo de massa. Então veja, o cuidado que nós temos que ter aqui é o produto escalar, né? Então, a gente já falou um pouco disso, mas só reforçando. Produto escalar, a gente vai falar aqui. Se eu tiver um escoamento uniforme em uma seção, o que é escoamento uniforme? O meu escoamento não é mais esse perfil aqui. A gente pode assumir, por exemplo, um cálculo aproximado que o meu perfil de velocidade, na verdade, ele é uniforme. Eu represento ele assim, por exemplo, né? Não mais com aquelas questões do princípio de escorregamento. Então a velocidade não varia mais com a área. Se a velocidade não varia na área, pode sair de dentro da integral. E a integral da área na área é a própria área. Então eu ficaria com V escalar A, né, dividido pela área, né? Não mais com a integral. Ou seja, se eu tiver várias entradas e saídas, em vez de eu usar esse símbolo de integral, eu posso fazer só um somatório de ρV vezes área. Tá certo? Ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma tubulação aqui, né? Uma entrada e uma saída, aqui é parede. Então eu vou ter o somatório de ρVA. No caso aqui eu tenho uma superfície e outra superfície. Então aqui seria igual, né, ao ρV escalar área na superfície 1 mais um ρV escalar área numa superfície 2. Né? Ou seja, agora discreto, porque a velocidade não varia com a área. Tá? Claro, produto escalar, né, gente? Aquele conceito, né? V escalar dA é VdA cosseno de alfa, uma entrada ou saída genérica, né? Esse alfa. Geralmente nós vamos estipular o nosso volume de controle. Vou até fazer com outra cor aqui. Nós vamos estipular um volume de controle aqui. Geralmente vamos tentar fazer aí com a entrada e com a saída do volume, né, com a superfície de controle alinhadas com o fluxo, né? Então o meu dA está aqui, o meu dA está aqui, ou o meu A, né, no caso. Só que daí eu tenho que a minha velocidade, nesse caso aqui, está entrando e nesse caso aqui está saindo, né? Tá? Então aqui eu vou ter um produto escalar positivo. E aqui eu tenho um produto escalar negativo, porque aqui o ângulo é 180, e o cosseno de 180 é menos 1, e aqui o cosseno de 0 é 1. Tá certo? É o que está representado aqui, ó. Tá? Tá certo? Então esses são os conceitos importantes com relação à conservação da massa. Depois eu vou disponibilizar alguns problemas para a gente exercitar. Até mais.